Boa noite, gente. Vamos colocar o Cláudio aqui para a gente conversar um pouco. Oi, Cláudio. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Queria dizer Aproveitando que é a aqui. primeira vez que eu falo com o Cláudio, né, Cláudio? Sim, é a primeira vez. Ao vivo é a primeira vez. Sim. Então é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os escritores, né? Tem uma porção de gente assistindo a gente, e hoje é dia do escritor, então a editora está muito feliz de ter uma porção deles aqui com a gente, viu? Parabéns para você, viu, Cláudio? Em segundo lugar, eu quero te Aí parabenizar eu que tô. lançamento virtual que a gente está fazendo. Então, hoje a gente vai fazer o lançamento do livro do Cláudio, que se chama Duas Noites de Vingança, e nós vamos conversar um pouco com ele para conhecer melhor e falar um pouquinho sobre o livro. Vamos lá. Cláudio, fala um pouquinho sobre você. A gente queria que você falasse onde você mora, quem você é, da onde surgiu a vontade de escrever, tudo isso. Boa noite, Flávia, agora oficialmente, né? Boa noite a Isso. você que está nos acompanhando, quem é aqui de Mutum, quem é da região, e quem ainda não teve o prazer de a gente papear, e pela primeira vez nós estamos tendo contato virtualmente. Falar um pouco da gente é sempre complicado, porque a gente não sabe se o que a gente vai falar atende à expectativa de quem está ouvindo. Mas eu posso dizer que, fora do campo da literatura, eu ganho a vida como professor de ciências biológicas, né? E até um amigo, eu sempre conto essa história, me classificou como um ponto fora da curva, pelo fato de que nós somos da área de ciências biológicas e acaba enfiando a colher enferrujada nossa na literatura. Pois Mas é, eu, né? mas eu também percebo que há grandes escritores, como médicos, né, e engenheiros que se tornaram grandes escritores. O meu encanto pela literatura se deu lá no final do ensino médio, quando eu estudava naquilo que hoje se chama IFES, uma escola agrícola, né, do estado do Espírito Santo. Eu moro em Mutum, e Mutum fica na divisa com o Espírito Santo. Então, nós aqui, né, temos uma relação muito próxima com o Espírito Santo, com o estado do Espírito Santo. E, Certo. certo. Então, lá foi meu encanto pela literatura, pelas histórias, pelos versos. Na década de 90, eu tive uma produção literária a partir dessas leituras que eu fiz de vários livros, né? Eu produzi um pouco de poemas e um pouco de contos, mas eu percebia que faltava ainda alguma coisa naquela minha produção. É claro que eu tive como grande escritor de referência na área de contos, né, um escritor talvez não tão conhecido assim, que é o Luiz Lopes Coelho, que é um escritor de contos de mistério. Na área de poemas, né, quem mais me influenciou foi Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart, que interessante. isso. Mas era, sim, aqui no interior, as coisas são sempre difíceis. Eu estou vindo de uma semana que nós fizemos três lives aqui no interior, com um colega meu de Conceição de Ipanema, que é vizinha minha aqui. Teve participação minha e de um outro escritor aqui de Mutum, o José Ronaldo, né, que foi terceiro lugar no prêmio da Biblioteca Nacional, ano passado, e um outro colega nosso de Pocrane, que é outra cidade aqui dessa região. E nós falávamos justamente, né, as perspectivas e os desafios de ser escritor no interior, morando no interior. É verdade que os meios de comunicação que nós temos, essa rede de comunicação, facilitou um pouco mais. A gente É conhece verdade. pessoas, né? Isso facilitou muito para a gente aqui. Prova disso que nós temos condições de fazer, de conversar, né, com você Justamente. aqui e com pessoas aqui que eu conheço, com pessoas que eu não conheço, mas esse bate-papo que nós tivemos essa semana, a gente chamou de Semana Literária. Um abraço para o José Aristides, que agora está acompanhando a gente aí. É ele que promoveu essa Semana Literária.
nós colocamos justamente essa questão. Como que a gente pode, né, criar um espaço, ter o nosso espaço dentro da literatura morando aqui? Né, as ferramentas de comunicação facilitam isso, mas os desafios, alguns desafios ainda continuam para nós aqui. E É nos anos verdade. 90, isso eu vou colocar que nos anos 90 nem essa rede a gente tinha. A gente não Pois é, tinha isso. verdade, né? Não tinha nem É, como divulgar, né? Direito, vamos dizer assim. isso, não tinha. Nem a gente que no interior tinha muito acesso a ferramentas como o computador, né? Eu comecei escrevendo É no verdade. caderninho do furão mesmo, tá? E o que aconteceu nesses anos 90? O mais longe que eu fui foi participar de um concurso de poemas, né? Fiquei ali classificado no intermediário, que para mim foi uma alegria muito grande pela primeira vez, e ser chamado para participar de uma coletânea de contos. O meu conto, na época, chamava Saga do Feio. E ficou nisso. Né? Aí veio o ano 2000, eu comecei a constituir minha família, né? E também me envolvi muito em militâncias pastorais e sociais. Né? Eu tive no início do ano 2000, o que me tirou um pouco de tempo para a escrita, que a gente chama de escrita criativa, né? Essa É, escrita onde a gente imagina e vai trabalhando e ou acaba sendo um poema, um conto, uma crônica. Às vezes a gente nem sabe onde a gente vai dar, né? Quantas é vezes a gente verdade. começa escrevendo um conto e acaba sendo uma crônica, começa escrevendo uma crônica e começa a ter formato de conto. Mas quando chegou agora, a partir de 2015, eu fiquei um pouco mais em casa, para ficar mais próximo dos meus pais, né, e dos meus filhos também. Eu sou filho único, então eu preciso, né, estar ali bem próximo aos meus pais. Foi quando eu retornei, né, a rever o que eu havia escrito, dar uma lapidada e começar, né, a querer que as pessoas lessem o que eu escrevia. Foi aí que surgiu, então, a minha entrada, digamos assim, nesse segundo ciclo de criação, um pouco mais consciente do que é. Eu entendo o Aham. seguinte, o que leva a gente a escrever, num primeiro momento, é um entusiasmo. A gente se entusiasma pela literatura. O entusiasmo é interessante, ele coloca a gente no campo, mas ele, às vezes, cega a gente para a necessidade que, às vezes, a gente tem de lapidar melhor o texto da gente, É trabalhar verdade. melhor o texto, né? Então, o entusiasmo, ele é importantíssimo, como no primeiro momento, mas ele não pode ficar só no entusiasmo, não podemos escrever só pelo entusiasmo. Foi onde eu busquei ler mais sobre o processo de escrita, ou sobre, né, os Exato. gêneros que existem por aí. A gente vai amadurecendo como escritor, né? Começa escrevendo e aí depois vai ganhando prática e aí vai vendo o que fica bom, o que não fica e vai descobrindo o seu estilo, né? Tem todo um caminho a ser seguido, né, como escritor, Certo, é isso mesmo. né? Então, mas assim, quando que você começou efetivamente? Esse livro você começou a escrever em 2015. Uma retornada para um segundo ciclo de produção mais consciente, né? Vendo editoras, e um ponto crucial nisso foi quando eu comecei a postar alguns poemas num site chamado Recanto das Letras. Aham. Eu, eu comecei a postar lá os antigos poemas, recebia elogios, críticas, e fui percebendo que se eu quisesse permanecer ali, eu teria que produzir mais. Foi aí que eu retomei a minha produção, né? E nesse Entendi. recanto, e nesse recanto das letras, existe um desafio de contos, né, de terror, aonde eu pensei em participar. Foi aí que eu comecei a escrever, né, contos dentro Contos desse gênero. Isso, de que a gente está suspense. precisando. Uhum. Que eu até, às vezes, fico, né, me recuso a chamar que os meus contos são terror. Eu prefiro chamar de suspense sobrenatural. Por que Suspense sobrenatural. isso? Por quê? Eu Porque a tenho, gente sabe, porque a gente eu tenho sabe, algumas curiosidades depois. Eu tenho algumas curiosidades depois sobre o seu livro que eu vou te perguntar ao vivo. Eu dei, óbvio, dei uma lida no original, mas
Tem umas partes do livro que me deixaram bastante curiosa, mas fala você um pouco primeiro dele. Sim, essa questão, então, da questão do gênero, né? A gente sabe que todo gênero tem os seus beats, né? Aquelas coisas que caracterizam aquele gênero. Por Aham. eu me considerar que eu ainda não me prendi a nenhum gênero, e isso, né, é um desafio, porque você às vezes não tem tempo de ler, né, muitos escritores só daquele gênero que você é específico, eu acabo lendo de todos os gêneros. Eu percebo que quando eu vou escrever dentro de um proposto gênero, quando eu me proponho a escrever dentro de um gênero, os beats de outros gêneros acabam influenciando aí. E eu Aham. acabo, né, fugindo, digamos assim, tendo uma escrita mais característica minha desse transitar de todos os gêneros, que é necessariamente dentro de um gênero só. Então, acabo tendo ali uma particularidades na minha escrita. Eu venho Aham. percebendo isso ao longo do tempo. Cria uma Aí identidade mesmo. isso. Né? Por isso que eu penso o seguinte, os contos que nós estamos, né, lançando hoje, apresentando ao público, ele seria terror? Pode ser que sim, pode que alguém identifique ali o terror, ou o horror, que é uma diferença, né? Básica entre É, terror e horror. Se você leu e sentiu medo, é terror. Se você leu e sentiu repulsa, é horror. Então, e às vezes você vai sentir muito mais aquela curiosidade de saber o desfecho da história, que é o suspense, do que necessariamente, né, esses outros sentimentos. Por isso que aham. eu prefiro por isso que eu prefiro classificar como esses contos desse livro como contos de suspense. Aham. Entendi. E no livro são 10 contos, né? Se eu não me Sim, engano. São tem 10 uma contos. história, tem uma história legal aí. Né? Então, Vamos bom. retomar lá os anos 90. Nos anos 90, na Bela Tarde, eu pensei sim. Sentei e comecei assim, quais romances eu poderia escrever? Quais livros de contos eu poderia escrever? Aí coloquei lá, eu poderia escrever um livro de conto com o título Nem Te Conto. Né? E isso ficou na gaveta. Quando retomando agora, eu pensei, pô, mas Nem Te Conto, qualquer gênero poderia entrar aqui, né? E como que eu vou colocar esses contos que eu estou produzindo aqui dentro dessa temática do suspense? Aí eu pensei num trocadilho. A morte sem descontos, a morte em 10 contos. Por isso o número 10. Né? Exato, no começo, né, era esse o título original, né? Isso, esse foi o título original, inclusive, que eu gostaria de dar a esse livro. Aham. Depois eu pensei, sim, mas de repente eu posso no futuro produzir mais 10 contos que eu queira também dar esse mesmo título. Porque eu pensei, então vamos colocar, né, a morte, né, sem descontos, ou a morte em desconto, como uma série. E assim que a gente tiver material suficiente, a gente venha publicar um Lançou segundo dois. livro, um terceiro, né? Quer dizer, fica como uma série para onde eu possa incluir esses contos que eu venha a produzir com essa temática. E Já fica para a porta aberta para eles, né? Oi? Já fica a porta aberta para eles, né? Isso, Pra... já fica a porta aberta. E o que me levou a querer mostrar esse trabalho específico, né, para quem gosta desse tema, quem tem curiosidade por esse tema, quem vem a adquirir, né, esse tema, o que me levou a escrever é porque recentemente eu tenho tido contos nessa área, né, feito parte de uma antologia. Há uma antologia que eles propõem todo final de ano publicar, né, é colaborativa, mas a gente não tem custo para o escritor. Eu venho há 3 anos e há espaço para 19 contos. Eu venho há 3 anos, né, tendo os meus contos aceitos para essa antologia. Que Então, interessante. isso. Foi onde que eu percebi que era a hora, então, de eu reunir os meus inscritos e fazer Claro. uma primeira experiência. Esse meu desejo, né, encontrou na editora, na WI, né, a possibilidade de publicar, foi onde a gente
né, nos encontramos por aí, estamos Ah, aqui hoje conversando. exato. É um prazer ter teu livro no nosso catálogo. Eu gosto bastante do teu texto, viu? Acho bem interessante a forma como você escreve tudo. E a gente tem pouca literatura nessa área, né, de suspense e terror no Brasil, de literatura brasileira, é mais comum em literatura estrangeira, né? E é interessante que a gente tem pouco, mas temos alguns autores legais que eu acabo lendo, né? Eu poderia até citar aqui, mas, inclusive, eu leio, faço questão de ler as antologias que eu participo, né, leio os outros colegas para ver, né, o que eu posso aproveitar ali para melhorar o meu texto, a minha escrita, aprender com quem Aham. está na caminhada com a gente, na mesma caminhada. Mas, geralmente, há muita referência ainda da literatura estrangeira, tá? Há muita referência. Inclusive, um dos elogios que, né, um ou outro a gente recebe por aí, é justamente o fato de que vários contos meus se dão em regiões brasileiras, né, sobretudo na região onde eu moro, onde eu conheço. Ah, o teu livro tem essa característica, ele é regional. Os Não, contos, a maioria são regional. isso, a maioria é regional, apesar de alguns contos a gente ainda buscar inspiração. Depois a gente pode até falar de conto por conto, né? É, Há algumas referências à literatura mundial, mas sempre uma busca pela regionalização. antes da gente falar dos contos, eu quero que você me conte um pouquinho dessa parte que chama Vozes Dissonantes. Ah, tá. Para quem me acompanha aqui no Facebook e num grupo de Facebook chamado Escritos do Cláudio, né, onde eu tenho um grupo fechado, onde eu posto e aquelas pessoas que me acompanham, né, mais próximo aqui, eu venho publicando nos últimos 9 dias, né, cada dia uma voz dessa, né, e deixando uma deixa, a chamada para o conto de hoje. Olha, essa voz dissonante, no lugar de um sumário, de um prefácio, sumário do prefácio, ele surgiu quando a pessoa que ficou encarregada de me fazer o prefácio, né, por algum motivo não me entregou o prefácio e eu queria publicar a partir desse contato que eu tive com vocês da editora. Aí eu falei assim, olha, aí no lugar do prefácio eu vou pegar aqui uma voz de cada personagem, de cada conto, como que é apresentando o livro. Foi aí que surgiu os vozes sonantes. Uma voz que, a princípio, não tem nada a ver com a outra voz, mas surgiu justamente as 10 vozes sonantes, quer dizer, a partir dos personagens apresentando meu próprio livro. De vez em quando dava para fazer uma relação. Você vai ver aí que a voz sonante 2 quase que liga com a 3, né? Faz uma ligação com a terceira voz. Mas essas Aham. vozes é justamente uma forma criativa que eu encontrei aqui, de apresentar o meu livro a partir dos personagens, os próprios personagens apresentando o livro. E eu achei fantástica essa ideia, porque já de cara dá uma noção assim, de cada um dos personagens. E a gente tem a sensação de conhecer quando você lê o conto, sabe? É uma sensação Uhum. muito, muito interessante essa parte no lugar do prefácio. Eu achei incrível. Aliás, eu achei mais interessante do que um prefácio em si, entendeu? Eu gostei bastante da sua ideia. Foi Vamos falar. um recurso que nós tivemos. Foi um recurso que eu acabei encontrando aqui para que a gente começasse a publicação sem, né, eu poderia ter procurado outra pessoa para fazer o prefácio, mas até que ela voltasse a reler todos, né, e você fazer um prefácio, às vezes, você tem que ler não só uma vez, mas 2, 3 vezes, né, para entender o que o autor está querendo dizer, para você fazer um prefácio legal. Então, eu preferi Verdade, deixar que meus personagens me prefaciassem. é verdade. É isso que é mais legal, né? Os personagens estão fazendo prefácios muito bons também. E então vamos falar um pouco de cada conto, como é que surgiu essa ideia, qual foi o primeiro que você escreveu, eles estão em ordem cronológica, como é que é? Não, não, não estou em ordem cronológica, não. O primeiro conto aí ele é uma revisão, né? Tem um conto aí que é a revisão de que eu comecei a participar dos desafios, eu trouxe ele para esse livro. Mas
O conto primeiro, que é o que dá o título ao livro, Duas Noites de Vinganças, quando nós tínhamos que escolher o título, já que o título virou série, né? É, Eu fiquei entre dois contos aí, o Duas Noites de Vinganças e o A Enfermaria. Porque eu gosto desses títulos assim, com um artigo e um substantivo. Né? aham, Mas, sempre quando eu posso, eu dou esses títulos ao meu conto. Nem sempre o conto cai bem, né? É bom aham, porque quando a gente escreve, às vezes o texto é que vai dizendo os caminhos para a gente, não a gente, né, consegue ter uma interação com o texto. Às vezes o personagem vai por um caminho que a gente não queria, mas se não for por aí, fica sem sentido. Né? Às vezes o personagem acaba apresentando para a gente um valor, né, que ele tem, que a gente não gostaria que ele tivesse. é E chega um verdade. momento que parece que o texto rouba a ideia da gente e segue sozinho. A gente acaba virando um instrumento do texto. Né? Um É escravo verdade. deixa de escrever ali. Quem já escreveu tem essa experiência. É. Então, eu fiquei entre Duas Noites de Vingança, que deu título ao livro, e a Enfermaria, porque a Enfermaria é um do meu ponto mais lido lá no Recanto das Letras. Então, eu fiz questão de colocar a Enfermaria, digamos assim, por ele ter tido uma aceitação boa no Recanto das Letras. E, mas eu optei por Duas Noites de Vinganças por dois motivos. Primeiro, porque o primeiro conto que eu tive publicado, aceito para ser publicado numa antologia, era justamente uma antologia chamada Vendetta, Contos de Vingança. Não tem, não passa pelo esse sobrenatural, mas é um conto de suspense. E eu percebi que os Duas Noites de Vingança, a vingança ela aparece em outros contos também. O fio condutor da maioria dos contos é essa questão da pedra que foi rejeitada se tornar no futuro uma pedra de tropeço, tá? Aham. E quando a gente escreve, eu li uma vez de uma prefaciadora dessas minhas antologias que eu participo, ela diz o seguinte: a gente que se aventura por esse caminho, né, que a gente chama até dos contos trevosos, né, a gente se aventura a falar desse lado mais obscuro da alma, a gente, na realidade, não está fugindo da luz. A gente está querendo elevar a luz para esse obscuro da alma. Então, tem escritores que acabam adotando única e exclusivamente o estilo de falar da luz, do bem, do personagem, né? E a gente quer lembrar da necessidade que o ser humano precisa ter do cuidado. Há um tempo atrás, participando das minhas andanças aí pelos campos pastorais, eu ouvi muito falar de pastoral do cuidado. A gente precisa cuidar do outro ser humano. E então os nossos contos querem mostrar sobre tudo isso, as consequências da falta de cuidado com o outro. E não é do outro que eu quero, é do outro, mas é de todos os outros. Né? Aham, claro, claro. Aquela ovelha perdida, às vezes ela pode voltar em forma de lobo. Então é Claro. mais ou menos essa parábola aí então eu percebi que os contos eles têm esse viés na maioria deles, né? A ovelha perdida, aquela pessoa que não teve o cuidado, que não recebeu o carinho, ela acaba depois sem querer, não porque ela quer, ela acaba voltando de um jeito ou de outro para mostrar, olha, eu existo, eu estou aqui, né? Eu estou fazendo isso, mas é porque eu quero ser reconhecido, ser notado. Né? Os Duas Noites de Vinganças tem esse enredo e outros também tem. Não vou entregar o conto todo, né? Não, não, por favor, né? Sem Mas é spoiler. mais Deixa ou o menos pessoal isso, né? pra ver depois. É por isso que eu optei por Duas Noites de Vingança como título do livro. Que, aliás, é um Então, título muito bom, bem interessante, bem chamativo também, né? isso, bem chamativo. E, e o universo, também um outro universo que faz parte de Duas Noites de Vingança e de outros contos, é o universo estudantil. Né? Tanto faz do ensino médio, no caso Duas Noites de Vinganças, como o universitário de outros contos. Né? Nem todos têm esse universo, mas o universo é o universo estudantil. E para chamar justamente a atenção para essa questão das relações entre a juventude, o valor que a gente dá para a juventude, os caminhos que a gente tem dado para a juventude, as opções que a gente tem dado para a juventude nesse país. Agora mesmo, eu li no Twitter, né, uma coisa que chateia a gente que é do campo da literatura.
querem aumentar os impostos sobre os livros e diminuir impostos sobre as armas. Tem nem o que Olha, falar sobre isso. né? Sem comentários, né? Sem comentários. Então, como que a gente vai poder dar opções para que essa juventude caminhe no caminho da luz, né? No caminho da valorização do ser humano, se a gente não consegue, de certa forma, né, dar oportunidade a esse jovem conhecer esses caminhos. Então, É, os pontos, né, eles querem chamar a atenção para isso também. É uma realidade que já vinha sendo construídas, né, no escuro e que agora acaba tendo luz e que a gente precisa trazer isso para a nossa pauta, para as nossas reflexões. é verdade. A gente está em tempos em que é mais importante a arma do que o livro, é mais importante a economia do que a vida, e assim por diante, né? Isso. Quando você fala sobre os jovens, né, é uma preocupação muito grande, assim, a juventude que está vivendo isso hoje, entendeu? Vai levar o quê de valores lá na frente, quando forem adultos, entende? Existe uma consequência muito grave, né, com relação aos valores que essas pessoas vão estar carregando, sabe, de egoísmo mesmo, enfim, né, de Certo. valores trocados, né, a educação deixa de ter valor, o livro deixa de ter valor, a vida, né, enfim. E deixa eu te falar mais uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu queria saber, o que tem de sobrenatural nesses contos? O que tem de sobrenatural é que essa questão dos sentimentos que acabam virando ressentimentos, na ótica nossa aqui, ao escrever, ela pode não se limitar apenas à nossa vida, ela pode estender mais do que a vida. Então, os ressentimentos se estendem mais do que a vida e acaba respingando, né, mais à frente no caminho de vários personagens. Tá? Então, o que tem de sobrenatural é quando você, né, acaba pessoas invocando deuses que não existem, né? E esses deuses acabam virando vozes que dão comandos, e essas pessoas, na falta de expectativa, acabam cometendo coisas que, na nossa visão, são macabras, né? Então, isso está presente no livro como essa alerta para a gente não fugir, né, do caminho que seria o certo, porque as consequências depois ficam difíceis de retornar. E há coisas que não dá para dizer que isso não existe. Então, em termos assim, de literatura, é isso. Então, essa ideia de que o sentimento que vira ressentimento, né, a ação que vira reação, às vezes uma vida só não é possível para que isso aconteça. Por isso que ela acaba extrapolando, e aí, como narrativa, aí o sobrenatural entra, aquilo que naturalmente não aconteceria, para justamente equilibrar as duas ações. Entendi. Muito bom. Vamos falar mais sobre os contos? Assim, então, na escolha dos 10 contos, né, o segundo conto que a gente vem na sequência aí, é justamente, olhando aqui, é o Cesto de Roupa Suja, né? O Cesto de Roupa Suja, ele está dentro dessa temática de estudantes universitários e tal, mas que convive com o ressentimento de algo que aconteceu no passado. Esses dois contos, Duas Noites de Vingança e O Cesto de Roupa Suja, ele tem uma narrativa mais corrida. Por quê? Porque eu estava participando de uma mentoria e que nessa mentoria se discutia que hoje nós, a literatura, concorremos muito com os streams, né? Hoje, a literatura é entretenimento. Isso, é entretenimento. Então, talvez fosse interessante a gente trazer um pouco para as nossas narrativas, a nossa narrativa, um pouco aquela dinâmica do que a gente vê numa série ou num filme. E dentro dessa ideia que eu acabei criando esses dois contos, os dois primeiros contos, o Duas Danças e o Cesto de Roupa Suja. Tá? Então, eles têm uma ligação, porque eles foram escritos quase, né, um após o outro, o Cesto de Roupa Suja veio até primeiro, para que, dentro dessa ideia de dar, né, mais dinâmica ao conto, da narrativa. Então, a gente procurou
trazer essa orientação que a gente teve de uma mentoria. Eu não fiz tudo, não dava tempo de fazer tudo, né, a vida corrida, mas o pouco que eu fiz, eu aproveitei essa orientação aí para aperfeiçoar a escrita, e esses dois primeiros contos nascem justamente dessa escrita. Entendi. Então, Mas o você não primeiro, classifica seu livro como uma literatura jovem, assim, para jovens, voltada para a juventude? olha, ele é uma literatura que tem mais recepção entre os jovens. Eu vejo aqui, dentro da antologia que eu participo. Mas ela não vai se prender a uma faixa etária, né? Ela pode ser lida por qualquer faixa etária que vai encontrar ali, né, digamos assim, situações e personagens que falam desse mundo também, o mais adulto. Entendi. Depois desse, cesto de roupa suja, Vem a enfermaria, né? é, Então, a enfermaria, eu já até contei a história, né? É um conto curto, não é um conto muito longo, é o conto mais lido, né, que eu tenho dentro desse gênero, e ele também fala disso, de pessoas que precisou mais da vida, né, para voltar e equilibrar as ações, né, nesse mundo. E para isso usa também, se faz, né, o uso de uma jovem que está numa enfermaria. Esse conto, dentro dessa, ele vem na esteira, mas ele já tinha sido escrito, dessa mentoria, porque houve até uma abertura de um edital para que a gente transformasse os contos em uma possível série televisiva. Então, eu pensei até em transformar, cheguei a começar a roteirizar esse conto, né? Está roteirizado na gaveta, que legal. e numa série, esse conto talvez fosse o primeiro episódio, onde a gente teria possibilidade de outros episódios mais à frente, a partir desse conto, a enfermaria. Nossa, muito legal, muito legal. Eu fiquei até mais curiosa para ler. Eu acho que está todo mundo bem curioso para ler esse livro, né? Qual que é o próximo? O próximo é o rito de passagem. Né? O rito de passagem, ele vem uma reflexão sobre essa velocidade que o mundo tem e que nos impõe uma velocidade e que nem sempre a gente consegue acompanhar. E a frustração disso, de repente, né, um personagem que dá, não, eu não quero mais isso. E aquilo que a gente falou, como não consegue acompanhar, brota, né, vem lá de dentro certas vozes que pode conduzir por um outro mundo. Então, o rito de passagem, ele vai justamente nesse caminho. O que ele teria que fazer para fazer a passagem desse mundo que ele está se negando, esse mundo que ele não consegue se encontrar nele, para o mundo ideal que ele criou. Né? E a cobrança, né, o que ele tem que fazer, pode não ser muito legal, né? Então, é por Uhum. isso que a gente até fez uma chamada, né, não sei, um pequeno texto, digamos assim, não acredite em falsos deuses, né? Não acredite em qualquer deus, não acredite em qualquer voz, né? Não acredite em estranho. O único estranho que você pode acreditar é em você mesmo, que muitas vezes você é estranho a você. E olhe É. lá, tem ressalva ainda, né? Então, há um prefácio meu pequenininho aí no Canto do Livro que fala justamente isso, e das consequências disso. Então, o rito de passagem, ele faz justamente essa passagem. Você sabe que você falando sobre isso, me veio, eu falei, dá para escrever bastante conto de suspense e mistério baseado nessa quarentena, né? Imagina quantas vozes não estão sendo criadas aí na cabeça das pessoas, não é? Porque tá todo mundo meio Isso. fora da casinha, né? Isso. Esse personagem, o Rito de Passagem, já tem 2 anos esse conto, ele quase que se impõe uma quarentena. Né? Ele começa a viver a quarentena dele no mundo onde não veio de fora essa necessidade da quarentena. Ele mesmo sentiu a necessidade de fazer a quarentena e deu no que deu. Se você quiser saber o que deu, está no livro. Leia, Isso. leia. Depois desse, Vem o
vem o Samantha manda abraços, né? Esse ponto eu deixei de participar de uma antologia de contos para tê-lo no meu livro. Ele também é um conto que foi bastante lido no Recanto das Letras, e e, e ele fala justamente também disso, né, daquela pedra rejeitada, magoada, daquele sentimento que vira ressentimento, né, ele também está dentro dessa temática da vingança. É claro que para Samantha bastou uma noite, e uma noite em um parque de exposições agropecuária, né? O cenário é o Parque de Exposição Agropecuária da minha cidade, que não está tendo exposição. Essa semana teria a exposição agropecuária aqui, dentro da normalidade, né? Então, e aqui no interior, a festa mais interessante durante o ano acaba sendo essas festas agropecuárias. Então, foi Claro. dentro, eu acabei ambientando este conto, né, dentro desse movimento de pessoas, e a Samantha, né, que quase ninguém se lembrava mais dela, resolveu aparecer de uma forma bem inusitada para essa festa aí. Então, ela dá o seu recado, ela manda um abraço para todos os conterrâneos dela. Mas eu, particularmente, não gostaria de ter recebido esse abraço, não. Ai, a gente já tá ficando bem curioso, viu? Todo mundo aí querendo ler. Depois desse, Sim, aí depois desse vem a Maldição da Terceira Ponte. esse daqui já tem mais. Esse aqui tem várias partes, né? É um que Isso, me foi chama bem dividido, atenção também. isso, foi dividido em várias partes que podem, inclusive, foi postado separadamente, por isso que ele tem sempre uma chamativa inicial aí, apresentando, né, o nosso personagem principal. A Aham. terceira ponte é uma referência à terceira ponte que a gente chama aqui, que liga a cidade de Vila Velha a Vitória. Vitória, capital do Espírito Santo, né? Lá. Mas ela menciona também um fato que ocorreu, claro que eu faço uma releitura desse fato, não é bem como ocorreu, uma licença poética desse fato, que é um fato não comentado, alguns dizem que ele não existiu, outros que existiu, na construção da ponte Rio-Niterói. E, e essa maldição da terceira ponte, ela é justamente aquilo que a gente vinha falando, e num determinado momento a economia acabou prevalecendo sobre a vida, mas a vida deu um jeito de vir à forra, né? A vida Aham. deu um jeito de dizer, olha, você priorizou a economia no passado, mas você precisa acertar as contas aqui, né? Então, vem justamente desse fato. O personagem passa, né, por um tormento, porque ele, em certo momento, optou pela economia em razão da vida, sobre a vida, mas a vida acabou cobrando dele. Como ele pagou isso, fica aí, né, uma chamada para a gente entender esse ponto aí, né? Esse aí, agora eu quero ler mais ainda, né? Porque nós estamos vivendo algo assim, né? Bem interessante. Passado desse, esse daqui tem 4 partes, viu? Um conto separadinho em partes. E não é muito grande, mas cada parte tem 1 ou 2 páginas, acho, né? E sim, Depois desse a gente tem Freianos. isso. O Freianos, aí eu já fujo um pouco mais, né? No final, aí eu já começo a aproveitar a oportunidade de mostrar contos que podem vir a ter projetos, né, separados desse. O Freianos, ele faz parte de um projeto que eu comecei a escrever chamado Actas Freianas. Houve uma onda aí de mitologia nórdica, né? Thor, e eu acabei, gosto dessa mitologia, e acabei pegando um pouco dessa mitologia, e o nome Freianos vem da deusa Freia, a deusa da mitologia nórdica, né? Aham. O que também é uma deusa ali, meio escondida entre os deuses, né? Entre Thor né, e outros deuses lá. Então, mas ela acontece, se linka com a questão do ambiente universitário, tá? Porque eu coloco como que os vikings, né, vieram parar na nossa região. Existe toda aquela pesquisa se os vikings já tiveram na Amazônia brasileira, né?
E então, numa leitura livre, eu resolvi trazê-los para o Vale do Rio Doce. Eles vêm, entram pelo Vale do Rio Doce, subindo, subindo, até chegar e se adaptar aqui no distrito onde eu nasci, Centenário, né? E começam, a partir daí, a viver, quando essa região aqui foi habitada, porque por muito tempo, né, ela foi uma região chamada proibida, né? Eles já estavam por aqui e continuam vivendo entre nós, mas precisam, né, para a sua longevidade, cometer certos atos que volta e meia acontece, sobretudo, né, nesse descuido com a juventude universitária. Então, nesse primeiro conto, digamos assim, ele explica o porquê disso. Né, os freianos, inclusive, né, o nome original seria Freianos, a origem dos freianos, né, desses seguidores da deusa Freia que ainda ficcionalmente, né, ficção, estão entre nós. E ele linka com o próximo conto, que é o oitavo, que é o 8 segundos, que linka justamente agora os freianos participando de uma festa agropecuária. Né? Como que eles vão se dar bem e como que o mecânico, né, o rapaz lá do mecânico, trabalhando a semana inteira, com suas mãos sujas de graxa, e tem uma festa agropecuária, e tem um cantor que ele gosta muito, que eu menciono, que é o Gustavo Lima, né, sertanejo universitário, que vai cantar nesse dia. Tudo que ele quer é duas coisas, né? Ele quer ir ver o cantor preferido dele e, se possível, paquerar alguma garota. E, num determinado momento, ele não paquera uma, ele paquera duas de uma vez. E daí a trama toda, né? Do que nós temos aí a respeito de 8 segundos. 8 segundos é referência ao tempo, né, que o peão tem que ficar em cima do touro, lá, ou do cavalo, né, segurar ali os 8 segundos. Ele não participa da montaria, mas ele precisa que o peão segure 8 segundos para ele continuar ali na jogada, digamos assim. Muito bom. Depois, antes de você falar do próximo conto, eu queria dizer que a gente vai fazer um sorteio de 2 exemplares, né, Cláudio? Sim. Em detrimento ao lançamento do livro. Então, eu vou fazer o seguinte: depois, quando a gente terminar a live, vou colocar no ar o vídeo, né, que eu sempre coloco lá no IGTV. E aí as pessoas precisam, nós vamos manter até amanhã. As pessoas precisam marcar 2 pessoas na postagem, né? E aí amanhã a gente faz o sorteio deles. Certo. Tá? Lembrando então, Flávio, lembrando que esse sorteio, talvez a gente pode enviar daqui de Mutum, tá? Eu não tenho o livro aqui ainda, o correio... O correio falou com a gente, por isso que só eu vou ler. Isso. E por isso que eu tenho aqui o meu impresso só. Eu dou uma lida no original, Cláudio, mas o que eu gosto mesmo é do papel, entendeu? Então eu fico esperando chegar os bichinhos assim, ó, que aí eu leio, mas no computador eu dou uma lida, mas não é a mesma coisa, não é uma lida, assim, entendeu? Então agora eu vou ler. Isso. E então, se quem for contemplado, aguarda aí que assim que chegar a gente faz um autógrafo, né? Autógrafo direitinho, agradecendo a participação. E pode ser que demore um pouco, mas chega, né? Pode ser que demore, mas chega. Vai demorar mais de 2 noites. Vai demorar um pouco mais de 2 noites, mas aí vai autografar bonitinho da mão do autor. Isso. Tá certo. Vamos falar do conto? Isso, então nós estamos falando aí de conto por conto, né, sem querer fechar a história, sem tirar a curiosidade, né? Então, esse Freianos e 8 segundos, eles podem até, digamos assim, as pré-lançamento de um outro projeto que eu tenho, já tem outros contos com esses personagens freianos, né, em outros locais, em outros... Sobretudo, esses contos vão passar, sobretudo, em cidades universitárias, né? Sobretudo em cidades universitárias. E já tenho mais contos prontos, que se passa em Colatina, que se passa em Alegre, que são cidades aqui do Espírito Santo, universitárias. De repente, a gente escreve um passando aí em São Paulo, quem sabe em frente à editora. Pois é, né? É uma boa também. Isso, mas aí...
É bom escrever um pouco sobre um escritor também, que fica bem legal. Olha lá, hein? Então, pois é, Flávio, a gente, né, pensou nessa Actas Freano como esse projeto, como a gente acaba pensando em vários projetos, Claro. acredito que todo mundo que está nessa seara da escrita criativa tem várias coisas na gaveta, né, várias coisas, e vai fazendo ali um acúmulo, né, vai armazenando ali, vai tendo um estoque de projeto em casa, e além da gaveta, hoje tem as pastinhas, né, no nosso notebook, no nosso computador, e está lá os projetos. De vez em quando dá um pau aqui, a gente perde alguns, como eu já perdi e não consegui até hoje recuperar. Eu confesso que estou bem curiosa para ler uma poesia sua. Vamos ver, uma hora dá para a gente ler. E Depois você manda alguma para mim para eu ler. tá, pode ser. Ah, então, esse projeto Freianos, né, na realidade ele faz parte de um projeto chamado Actas Freianas, que vai, né, nortear aí esses dois contos. E aí nós chegamos no nono conto, tá, que é no terceiro mistério. No terceiro mistério é o conto o primeiro conto que eu postei lá no Recanto das Letras, dentro de um desafio. E o desafio é interessante porque chove críticas. Eu era a primeira vez, Maria de primeira viagem, né? Já era o 27º desafio, e tinha gente desde o primeiro, né? Então, choveu críticas. Olha, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E aí, até um recado que foi falado por um amigo meu ontem, numa live, e eu acabei falando isso também indiretamente, a gente que está nesse caminho, a gente tem que aceitar as críticas. Sobretudo a Verdade. crítica de quem conhece, né? De quem conhece, de quem sabe, de quem também escreve, porque isso vai ajudar a gente a crescer, vai ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho, vai ajudar a gente a estar escrevendo cada vez melhor. Eu não me sinto um escritor fechado, eu me sinto bem iniciante mesmo, para a gente poder crescer e crescer cada vez mais. Nesse momento, eu estou até refazendo o meu primeiro livro que eu dispus, chamado O Homem e Suas Perdas, que é um livro de Indrizos, né? Recebi ontem, estou bem apertado aqui, eu recebi ontem a correção dele, né? E então a gente está nessa caminhada aí. E esse conto ele recebeu sim essas críticas que fizessem com que a gente pudesse crescer. Mas o meu personagem aí, ele recebeu elogios, né? Eu falo assim, olha, é a primeira vez que você participa e você traz um personagem que é brasileiro. Lembra que nós falamos que o terror acaba pegando muito, né? Você criou um personagem chamado João do Rosário, que é um personagem brasileiro. Então, esse primeiro conto, a gente conta por que ele, o João Rosário é o nome dele de fato, não é apelido, mas por que ele tem esse jeito de agir, por que ele pratica o que pratica, como que ele pratica, né, o que ele levou ele a praticar. É mais uma daquelas pessoas, né, que faltou ali uma acolhida, faltou entender melhor o que ele queria da vida, e o conto deixa para que a gente desenvolva um outro projeto, com contos, já tem alguns escritos também, tendo ele como personagem. Impressionante, né? Você vai emendando um conto num projeto, né? Isso. Então, esse primeiro livro, ele praticamente esse conto é também a pedra, né, de lançamento de um projeto que a gente tem. Quer dizer, Se na a gente vai prática, terminar ou não? Duas Oi? Noites de Vingança, na prática, ele é só a ponta do iceberg, né? Pode ser. Alguns contos aí, sim. Tá? E o João Rosário ainda tem muito mistério, né? Ele está só no terceiro aí, né? O Rosário tem todos os mistérios, né? Então, acabei assim, não participando mais do desafio, não porque não pelo fato, né, de estar aprimorando, muito pelo contrário, o ideal é participar, mas porque no desafio você também tem que ler os contos dos colegas, e o tempo foi cada vez ficando menor, o tempo foi cada vez, né, sendo mais exíguo para mim aqui, e eu acabei não participando, mas eu quero voltar a participar dos desafios para justamente crescer, receber as críticas necessárias, né? Vendo aonde que a gente está acertando, onde que está errando, mas
eu acredito que o leitor se sentirá bem servido lendo os meus contos que aí apresento. Tá? Muito bom, muito bom. Uma autora nossa que tem feito bastante roda de escritores, que é alguma coisa semelhante a isso, mas no intuito ah, de ajudar, de todos eles se ajudarem mesmo. Não é um desafio, é um grupo de apoio à escrita criativa. É muito interessante. Depois eu vou te passar para você dar uma olhada lá. Elas são ótimas. Estamos Ok. lançando aí livro delas também. Uhum. Da primeira roda, né? E da segunda vai sair logo, logo também. Então, tem mais um último conto que a gente quer ouvir você falar. O último conto, ele acaba pegando, né, uma história mais a nível internacional, que é a história de Salem, das bruxas de Salem, mas o enfoque não está tanto na bruxa, está nas bruxas, está mais justamente, né, uma jovem que viveu em Salem 100 anos depois né, de toda aquela histeria coletiva que aconteceu lá, fazendo uma releitura, portanto, ele não é tão fiel assim aos fatos, né, fazendo Aham. uma releitura livre desse conto, tanto é que chama, né, o Coração Solitário de Salem, né, e você imagina uma jovem apaixonada por um rapaz e trabalhando justamente na casa da namorada desse rapaz. Então, uma situação assim bastante chata para ela e, e o sentimento que vai virando pouco a pouco, o ressentimento, hoje uma coisinha ali, outra ali, e ela acaba justamente fazendo uma revisita e a gente faz junto com ela a Salem, né, trazendo aí não deixa de ligar com o primeiro conto a questão da vingança. Não, não deixa. Tá? Aham. Ela acaba promovendo isso também, um retorno do acerto de contas. Então, eu diria que são 10 contos de acerto de contas. Né? Aham. Enquanto Interessante. os contos têm sempre isso, o acerto de conta. Aquilo que alguém achou que cometi isso, tudo bem, acabou. Não, não acabou. Né? A gente deu sobrevida aos nossos personagens para que eles pudessem vir e acertar as suas contas, né? Aparar o que ficou, né? As pontes que ficaram soltas nessa história. Então, o sobrenatural muitas vezes está nessa sobrevida, né, dos nossos personagens que passaram, né, por essas situações de ressentimento, passaram pelas dificuldades da vida para que ele pudesse, de certa forma, do seu jeito, né, um jeito ficcional, poder acertar as contas ali com aqueles que vieram e se acharam donos e não tiveram cuidado com as pessoas devida como deveria ter tido. É muito interessante, porque parece, da forma como você fala, que você é conduzido pelos personagens e não os personagens por você, né? Muito legal. Isso, eu acho que Alguns outros autores que a gente fez live também citaram dessa forma, assim, de que o personagem acaba tendo uma vida é, própria. própria, isso. Né, E aí, sim, os personagens acabam tendo suas vidas próprias. Por exemplo, o que que leva, por onde começa o conto? Pelo começo, pelo fim, pelo meio? Cada conto tem sua história, né? Às vezes você imagina uma cena, né? Duas Noites de Vingança, eu imaginei essa primeira cena, eu não saberia aonde que ia dar. Imaginei essa primeira cena, né? A cena lá da garota lá na calçada. E, e daí veio, por que, que ela estava ali na calçada? Ela que me responde, eu estava aqui por causa disso e disso e disso. E quem é o culpado por você estar aí na calçada? Né? Você está na calçada e já sem vida. Como é que vai ser o seu sepultamento? Quem vai no seu sepultamento? E depois, vai ficar por isso mesmo? Por que tanto ressentimento, né? Na hora aí que você optou por esse caminho? Quem te conduziu por esse caminho? Então, a gente procura responder esses questionamentos para a gente poder desenvolver a narrativa. E, às vezes, aparece ali vai indo, a gente já pensa que já fechou e não fechou. Isso aconteceu comigo, não em contos dessa temática, mas em contos mais da nível policial. Como eu falei, lá nos anos 90, eu li Luiz Lopes, né, Coelho.
e associava as histórias que eu li do Luiz Lopes Coelho com as narrativas de rádio. Eu trabalhava numa escola aqui no interior, sem luz elétrica, né, lá no início dos anos 90, e então eu lia ao dia e à noite eu ouvia as histórias do Gil Gomes, Aham. radialista, antes de aparecer o Aqui e Agora. Eu ficava imaginando essa história No rádio, acontecendo eu na lembro, eu realidade. lembro. Isso. Agora, revendo alguns contos, o conto não parou onde eu parei lá. Agora veio a ideia de continuar e dar um outro final, né? Que a gente chama de plot twist, né? Aquela Aham. virada. Eu gosto muito de citar aquela frase de Júlio Cortázar, na questão do que o leitor é com o escritor. O leitor, ele entra quase que numa luta de boxe com o escritor, né? E o escritor tem que vencer essa luta, né? O nosso sacrifício ali, de colocar no papel, de dar uma lapidada no nosso texto, é justamente para a gente vencer essa luta com o nosso leitor. Porque o nosso leitor não pode chegar no final do conto e dizer, eu já sabia disso, né? Tem sempre alguma coisa Verdade. que ele dizer, ó, eu não sabia disso, eu não prestei atenção nisso. Então, é Aham, assim que a aham. gente ganha. E o Cortázar fala o seguinte, no conto, você tem que ganhar, por ser um texto curto, né? Nem sempre o curto aí é necessariamente o tamanho de páginas. Você tem contos ótimos de 4 páginas, como você mostrou aí, e tem contos de 30 Aham. páginas. Todos os dois são Sim, ótimos, todos os dois é atendem à claro. narrativa. Inclusive, eu tenho uma experiência muito grande com microcontos. E muita gente pensa, escreveu só 150 caracteres, 300. Não, é muito mais difícil que, às vezes, você escrever 10 páginas. Sem Porque dúvida. no microconto, Cláudio, você... deixa eu te cortar, porque nós estamos com 2 minutos para terminar e a live cai. Ah, Então, sim. vamos agradecer. Eu queria agradecer muito a todos que participaram da live, dizer que o sorteio vai estar no ar, então acompanhem nas redes sociais, a gente vai colocar os detalhes, tudo direitinho, e o resultado do sorteio amanhã à tarde. Tá ok. A gente vai acompanhar, vai torcer para que você ganhe, você que participou, que venha participar, e, e vai ser um prazer. E se você não vier a ser contemplado, nós estamos aí, ou pela editora, né, Flávia? Vai estar disponível na Exato. editora, ou comigo aqui, vai alguns exemplares. Assim que o correio entregar, vai estar aqui comigo. Tá? O correio está me devendo 3 pacotes de livros, o de Tá vocês e de complicado, outras. viu? Tá Tá, bem tá complicado o correio. Tá. Enfim, dá para E escrever um conto de terror no correio. isso. Vão descobrir lá por que é isso. Sobre, É verdade. sobre o Correio, tem um conto romântico meu aí numa antologia que está saindo aí. Ah, que Correio interessante. Então, né, estou vendendo peixe aqui fora do livro. Mas tudo Lógico, bem. pode vender, aqui é aberto, a gente não fecha para ninguém, para nada. Tá O ok. importante é a gente divulgar a literatura, esse é o mais importante. Tá ok. Então, Flávio, agradecendo a todo mundo que esteve, né? Algumas pessoas aqui que estão me acompanhando pelo meu Instagram aqui a gente conhece, né? E agradecer, né, quem também teve aí através da editora. E acredito que a gente vai ter outras oportunidades, né? Esse isolamento nos impôs essa condição, mas acredito que tenha atendido aí, a gente tenha dialogado dentro do que a gente produziu e contando com todo mundo, né, que participou, que leia os nossos contos, dê retorno, ajude a gente a melhorar a nossa. Obrigada, Cláudio. Até a próxima live, então. Então, até a próxima, Flávio. Foi um prazer. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.